Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste 26º domingo depois de Pentecostes, a missa do 6º domingo depois da Epifania, o Santo Evangelho nos apresenta duas parábolas: a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Essa parábola do grão de mostarda é a história do estado da Igreja imediatamente após a invasão das heresias, pois logo que elas surgiram, o Senhor levantou do próprio seio de sua Igreja homens cuja fronte brilhava com a dupla auréola da virtude e da ciência, para refutá-las com as luzes da razão e a autoridade das Sagradas Escrituras. Esses defensores da fé foram, a princípio, humilhados e rebaixados, mas depois, por disposição de Deus, foram grandemente exaltados. A terceira parábola, portanto, do grão de mostarda, em que o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, diz respeito ao triunfo da Igreja e à pregação do Santo Evangelho. O reino dos céus, diz Jesus Cristo, isto é, a pregação do Evangelho, chamado regnum, da palavra regere, governar, porque dirige a nossa mão, a nossa língua, o nosso coração, cujos sujeitos são as ações, as palavras, os pensamentos e os desejos. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Põe o fogo do amor nos nossos corações e expulsa o veneno do erro das nossas mentes. Ora, nosso Senhor, tendo recebido esta semente das mãos de seu Pai, semeou-a ele próprio e, através do ministério dos seus discípulos no seu campo, que é o mundo, é a menor de todas as sementes da terra, isto é, a doutrina de Jesus Cristo parecia inferior a todas as outras doutrinas humanas, seja porque, quando era proclamada, dificilmente era acreditada, seja porque ensinava o que, aos olhos do mundo, é pequeno e vil, é sem significado, seja porque seus pregadores não se proclamavam em linguagem pomposa, mas em linguagem simples. Mas quando cresce, essa semente se torna a maior de todas as plantas, chegando a ter a altura das árvores mais altas e frondosas. Uma vez divulgada a humildade da doutrina, esta humilde doutrina do Salvador é superior a todas as ciências e ensinamentos humanos, que são justamente comparados a uma planta, pois murcham muito depressa e desaparecem com seus aromas, como desaparecem também seus autores, deixando atrás de si apenas um resultado puramente temporal, ao passo que o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo é sublime e produz, para a alegria da humanidade, resultados imensos e eternos. Assim, por causa da sua elevação e da sua grandeza, as aves do céu, isto é, as almas dos crentes que aspiram ao céu, vêm guiadas pela fé e atraídas pelo amor, fazer a sua morada nos seus ramos, isto é, repousar à sombra dos seus dogmas
consoladores. Os pássaros podem também representar os pregadores, que como as nuvens que vemos surgir no ar, chegam pelo estudo às alturas da doutrina e pela meditação e pela prática estabelecem a sua morada nos seus ramos, ou seja, adquirem o conhecimento das várias interpretações e significados dos textos sagrados. Desta explicação precedente resulta que o reino dos céus pode ainda ser entendido como a igreja primitiva. Quando ela nasceu, era humilde, pouco numerosa e quase sem aparência, mas era grande em virtude e força, no fervor da sua fé, pouco numerosa e quase sem aparência, mas era grande e parecia pequena ao mundo por causa do escândalo da cruz, mas era grande porque era seguida do amor de Deus e do próximo. Ela era como um grão de mostarda, que, embora muito pequeno, possui uma grande virtude. Cresceu como uma grande árvore, espalhou-se pelo universo, tendo como tronco a fé, da qual brotam poderosos ramos sob a influência do amor de Deus, ramos que se espalharam pelo amor ao próximo. A árvore é alta, porque a igreja conduz ao céu, vasta, porque tem o mundo inteiro à sua sombra. Foi nesta árvore que Zaqueu subiu para ver Jesus Cristo, pois só do cimo da árvore da igreja e da fé podemos ver o Salvador. E as aves do céu, os reis da terra e sábios, vêm habitar nos seus ramos, abraçar a sua doutrina, submeter-se a ela e guiar-se pelos seus conselhos. Ou ainda, os pássaros são os santos que se elevam nas asas da virtude para lutar pelas recompensas do céu. Eles habitam os ramos divinos da árvore do Evangelho, isto é, estudam os seus diversos dogmas para poderem aplicar um remédio diferente a cada doença diferente dos fiéis. Assim, esta parábola representa a pregação do Evangelho e a exaltação da Santa Igreja, como os pregadores que propagavam a doutrina católica. Deixemos-nos animar pelo santo desejo de fazer triunfar nossa fé, para que nosso Senhor Jesus Cristo seja temido, conhecido e amado por todo o mundo. Infelizmente, estamos passando, retrocedemos praticamente ao tempo das catacumbas da igreja primitiva. É porque aquela que se apresenta como a igreja católica, inclusive tem outro nome já, igreja sinodal, não é mais a igreja dos santos, não é mais a igreja dos apóstolos, não é mais a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelos frutos conhecereis a árvore. Basta olharmos os frutos que essa igreja sinodal apresenta à humanidade. E daí tiramos a conclusão que não é a igreja que nosso Senhor deixou. A outra parábola do fermento, descreve o estado da igreja após a exaltação dos santos pregadores da fé. Começa como um grão de mostarda e agora como fermento, cujo zelo esses pregadores, esses santos, tinha espalhado o evangelho por toda parte. Aqui, o reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher pega e põe em 3 medidas de farinha. O reino dos céus é a igreja militante, a igreja que peregrina neste mundo, enfrentando as heresias, o mar tempestuoso do neopaganismo,
na qual Deus reina pela fé ou pela doutrina da fé proclamada pela Igreja, pela Igreja Católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. A mulher é a sabedoria de Deus, ou o zelo dos pregadores, para difundir a fé católica no mundo. As 3 medidas de farinha são as 3 partes do mundo conhecido de então, Ásia, África e Europa, ou as 3 línguas hebraico, grego e latim, nas quais a palavra de Deus foi pregada pela primeira vez. Hoje sabemos que o mundo é dividido em 5 continentes, né? 5 partes. Além da Europa, da Ásia, África e Europa, tem a Oceania e tem a América, né? Esse sermão aqui é do século da Idade Média, né? Antes de ser descoberto o Brasil. A América, portanto, também a Oceania. A palavra é fermento, que muitas vezes é tomada na Escritura com esse termo, com esse sentido, né, de fermento. Ela traz consigo a ideia de corrupção. No entanto, como há uma diferença entre o fermento do joio e o do trigo, aqui esta palavra tem um bom sentido e representa a palavra do Evangelho, que mudou grande parte do mundo, convertendo à fé. E continua essa admirável transformação até o fim dos tempos. Assim, sob a lei judaica, figura da nova lei, na festa de Pentecostes, celebrada pelos judeus, em memória da lei dada no 50º dia após a saída do Egito, os judeus ofereciam 2 pães de farinha branca fermentada. A mulher, então, sabedoria de Deus, ou o zelo dos apóstolos, toma este fermento, que pelo seu calor interior representa tanto a lei do Evangelho, que é uma lei de amor, como o fervor da fé. Esta mulher põe este fermento em 3 medidas de farinha, até que a massa esteja toda levedada. O fermento do Evangelho foi posto nas partes do mundo a partir dos apóstolos, e aí permanecerá até que o mundo inteiro tenha sido levedado e completamente transformado pela virtude do fermento da fé. Segundo São Beda, o Venerável, esta mulher é a alma santa que esconde o seu fermento, isto é, o seu amor, em 3 medidas de farinha, que representam as 3 condições ditadas pelo Evangelho para amar a Deus, ou ainda nas 3 potências da alma, a saber, a racionalidade, a concupiscibilidade e a irascibilidade, nas quais a caridade ou a doutrina permanece, como que escondida, até que tenha transformado e aperfeiçoado toda a alma. Mudança que começa aqui embaixo, para só encontrar a sua coroa de glória no céu. Segundo Santo Hilário, a farinha também representa o povo cristão, composto por vários povos. As 3 medidas, os 3 estados dos fiéis, representados por Noé, Daniel e Jó, ou os 3 filhos de Noé, que propagaram o gênero humano por toda a parte. A sabedoria de Deus colocou no seio deste povo a fé, a caridade e a verdadeira doutrina, até que ela tenha transformado a humanidade, isto é, até ao fim do mundo, quando estando completo o número dos eleitos, eles chegarão à ressurreição gloriosa, então estarão inflamados de uma caridade perfeita, pois a chama que anima os fiéis aqui embaixo é pequena, mas depois da ressurreição será um verdadeiro incêndio. Para concluir,
vamos citar o grande Santo Agostinho, que nos diz que Jesus, nosso Senhor, eleva a sua voz ao fazer esta advertência: escutai, filha, vinde. Compreendi que o meu ouvido, é necessário para que esta fé se fermente, cresça em nossa alma e em nosso coração. Portanto, devemos ouvir nosso Senhor. Jesus Cristo eleva a sua voz ao fazer esta advertência, para nos mostrar a grandeza do seu zelo na pregação. E Santo Agostinho conclui dizendo: toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo foi um verdadeiro grito. Desceu do céu e subiu ao céu de novo para nos atrair a segui-lo. Gritou aos surdos para que o seguissem e para que ouvissem a sua voz. Aos adormecidos para que acordassem, aos ignorantes para que abrissem a mente à luz, aos errantes para que voltassem ao bom caminho, aos pecadores para que fizessem penitência. Gritou na sua pregação, gritou na sua oração, gritou quando ressuscitou Lázaro, gritou quando morreu. Hoje do céu, nosso Senhor nos grita todos os dias: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. E, no entanto, miseráveis como somos, desdenhamos ouvir todos estes gritos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.